minha criança, hoje 14/8/2020, nossa aula é de ciências. Vamos pegar o nosso livro de ciências, vamos abrir na página 99. O conteúdo de hoje é reino vegetal. Aí no reino vegetal está dizendo assim, um poema: qualquer vida é muito dentro da floresta. Se a gente olha de cima, parece tudo parado, mas por dentro é diferente. A floresta está sempre em movimento. Há uma vida dentro dela que se transforma sem parar. Vem o vento, vem a chuva, caem as folhas e nascem novas folhas. Das flores saem os frutos, e os frutos são alimento. Os pássaros deixam cair as sementes. Das sementes nascem novas árvores. As luzes dos vagalumes são estrelas na terra, e com o sol vem o dia, esquenta a mata, ilumina as folhas, tudo bem com cor e movimento. Lindo, né, esse poema? Então vamos lá para a página 100. Aí na página 100 está dizendo o que é o reino vegetal. O que é reino vegetal? É conhecido cientificamente como plantae. É formado pelas plantas. Elas estão presentes em lugares e climas bem variados, sendo por isso bem diversificadas. Aí, olha, nos planetas como está todo tomado conta da nossa floresta, não é? Aqui embaixo está dizendo assim: graças à sua independência alimentar e de muitas adaptações no seu corpo, eles conseguiram conquistar o ambiente terrestre, e é por meio das plantas e águas que a vida no planeta se mantém. Como os animais, as plantas também são seres vivos, pois nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Para viver e se desenvolver, as plantas precisam de solo, água, ar, luz e espaço. Algumas plantas, como a margarida, vivem por 1 ou 2 anos no máximo, mas há também árvores que vivem por centenas de anos, como o baobá. Tá aí, ó, essas árvores aí. Tendo bem cuidado com a nossa floresta, né? A gente vai conservando, mas agora com essa queimada, essa quentura, né? Tá tendo muito a nossa destruição da nossa floresta. Uma tristeza, né? Vamos lá para a página 101. Curiosidades. Como as plantas produzem seu alimento? Aqui é sobre o processo de produção do alimento nas plantas. E se chama o quê? Fotossíntese, as plantas se alimentam muito disso. Para a fotossíntese ocorrer, as plantas usam a água e o gás carbônico do ambiente, bem como a radiação solar como fonte de energia. A água é absorvida do solo por meio das raízes. O gás carbônico é retirado da atmosfera, geralmente pelas folhas. Aqui está um desenho, está explicando o oxigênio e o gás carbônico, é uma transformação, e a água, tá? Que se transforma, que forma essa fotossíntese. Tá entendido? Vamos lá para a página 102. Na página 102 tem aí as partes das plantas. Então, as partes das plantas são 5, tá? Raiz, caule, folhas, flores e frutos. Tem um desenho aí, não é?
Mas existem espécies que não produzem flores e os frutos. Elas também não apresentam os mesmos tipos de raízes, folha, caule e flor, tá? Cada parte da planta tem a sua importância. Saiba como é cada uma delas? Aqui, ó, a raiz, ela fixa a planta no solo e dele retiram a água e sais minerais para alimentar o vegetal. Existem raízes que nos servem de alimento. É a raiz que segura a nossa planta, né? Vamos lá para a página 103. Aí na página 103 tem um caule que leva a água, os sais minerais e alimentos para as outras partes da planta e serve para sustentar galhos, folhas, flores e frutos. Há caules finos e grossos e alguns são usados pelos homens para construir casas, móveis, etc. Alguns caules usados na alimentação, é a parte do corpo da árvore, se chama caule, tá? Folhas fazem com que as plantas respirem, transpirem e embelezam os vegetais. Algumas servem de alimentos, outras como medicamentos. Que tá entendido? Tá bem claro aí, né? Flores. Algumas plantas se reproduzem pelas flores, que dão origem a novas sementes. As flores das fruteiras nos dão frutas para a nossa alimentação. As flores do jardim enfeitam a vida e a nossa casa. Frutos guardam as sementes e servem de alimento, fornecem muitas vitaminas ao nosso organismo, presentes em grande parte das plantas. Então, esses aí são as partes das plantas, tá? Vamos para a classificação das plantas. Tem aí a classificação das plantas na página 104. Existem plantas que, de acordo com seu habitat, são classificadas como terrestres, aquáticas e epífitas, tá? O que é terrestres? São as que vivem na terra, presas no solo e em rochas. Tem aí os desenhos delas. Aquáticas são as plantas que vivem nos rios, mares, lagos e aquários. Elas podem viver mergulhadas na água. Olha aí, Vitória Régias, né? Epífitas são chamadas popularmente de aéreas. Elas vivem no tronco de outras árvores e nas paredes. Olha aí, lindas, né? Essas árvores que elas ficam lá no tronco. Isso tudo aqui, a parte das plantas, essas classificações, nós vamos assistir mais no vídeo que eu vou passar aí para vocês, tá bom? Para vocês clarearem mais a explicação, tá bom? Para vocês saberem mais, tá? Vamos aí assistir o vídeo. Crianças, vamos conhecer um pouco sobre as plantas. Todas as plantas estão adaptadas aos meios em que vivem. Os cactos vivem em ambientes que falta água. Suas folhas são transformadas em espinhos, assim não perdem água. Algumas plantas vivem em solo lodoso e ficam com as raízes aéreas, melhorando a fixação, como as árvores nos mangues. Plantas de folhas grandes são próprias de clima úmido e de regiões chuvosas, como é o caso da bananeira. Nas regiões chuvosas, apresenta uma atmosfera com uma umidade bastante alta. Grande parte da chuva volta para o ar. Nesses ambientes, possuem folhas bem desenvolvidas. Existe uma infinidade de árvores e plantas da Mata Atlântica, como os ipês, e as bromélias, que são as plantas epífitas. O que são plantas epífitas? São plantas que necessitam da árvore para sobreviver, mas não prejudicam os hospedeiros.
Quando as plantas prejudicam os hospedeiros, elas são chamadas de parasitas, né? Muito bem, Florestan. As plantas obtêm a sua energia através da fotossíntese. A fotossíntese é um dos mais importantes fenômenos da biologia e tem importância não só para as plantas, mas também para todos os seres vivos. Com água e energia solar, as plantas retiram constantemente dióxido de carbono e devolvem oxigênio livre, garantindo a nossa respiração. Vejam essa experiência. Coloque uma folha num copo com álcool e em pouco tempo vocês vão ver que toda a cor da folha sairá no álcool. Essa é a clorofila das folhas. Cultivar uma planta sem conhecer o seu corpo é o mesmo que tentar chegar a algum lugar sem conhecer o caminho. Pode dar certo ou não. A planta ser viva assim como o homem, a planta é dividida em partes, com funções definidas, que devem ser muito bem cuidadas. A planta é composta de raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. A raiz é a parte responsável pela alimentação. É através da raiz que a planta absorve água, sais minerais e conduz matéria orgânica até o caule. Ela funciona também como despensa, guardando reservas de nutrientes. O caule é a espinha dorsal da planta, mantendo-a ereta. O caule tem várias denominações. Nas árvores, chama-se tronco, haste nas plantas rasteiras e tenras, estipe nos coqueiros e palmeiras, e como, quando dividido em nós e entre nós. O caule pode ainda ser chamado de estolão, nas suculentas e trepadeiras, e quando modificado é conhecido como rizoma, bulbo, gavinha ou espinho. As folhas são responsáveis pela fotossíntese, respiração e transpiração, funções primordiais de um ser vivo, do reino vegetal. Geralmente são constituídas de lâminas de pecíolos, cabinho que a une ao caule, e representam-se de várias formas, lineares, oblíquas ou lanceoladas. Quando uma flor desabrocha, significa que está pronta para reproduzir-se. Com a parte masculina e a feminina perfeitamente estruturadas, os agentes da natureza conseguem depositar o pólen no estigma, fecundando o óvulo e o ovário. Quando a planta dá uma flor, está em sua fase mais crítica, pois direciona toda a energia a essa atividade. O fruto é o ovário fecundado que se incumbe de proteger a maior riqueza de uma planta, a semente, guardando-a em seu interior. Homens e animais que se alimentam dele transportam sementes para os outros locais, ampliando a proliferação das espécies. Minha avó faz um chá de plantas que cura resfriado. Bia, os remédios basicamente são feitos de plantas. A maioria das plantas são medicinais. As plantas medicinais são plantas que contêm substâncias bioativas. Muitas dessas plantas são venenosas ou tóxicas, devendo ser usadas em doses muito pequenas para terem o efeito desejado. Na realidade, toda planta, mesmo alimentícia, pode ser potencialmente tóxica dependendo da dosagem. Existe um grande número de plantas medicinais em todo o mundo, usadas desde os tempos pré-históricos na medicina popular por diversos povos. As plantas medicinais são utilizadas na medicina atual, fitoterapia, em diversos países, incluindo o Brasil. Vocês querem um chazinho de folha de maracujá? Vamos agora na página 105, as atividades, tá? Aí na questão número 1, o espaço abaixo é todo seu. Desenhe uma árvore completa com suas 5 partes e pinte e escreva o nome de cada parte. 2. Complete as frases para que fiquem corretas com as palavras do quadro. 3. Encontre no caça-palavras 3 elementos de que as plantas precisam para viver. Vamos para a página 4. Preencha a cruzadinha com o nome das partes das plantas que você estudou. 5. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Na 6, leia o cartaz que tem aí no seu livro. Durante a aula de ciências, o professor afirmou: todos os vegetais são seres vivos.
Aí você vai responder as questões que tá lá, as perguntas. 7. Leia o texto e observe a imagem. Aí vai ter um texto, você vai ler. O artista francês Oscar-Claude Monet, que morreu em 1926, fez uma belíssima pintura representando o jardim de sua casa. Ele concluiu essa obra de arte no ano de 1897. Aí você vai responder as perguntas A e a B. Onde há plantas nesse jardim? Você vai observar a foto, vai responder. E na B, represente através de desenho e pintura o jardim de Oscar-Claude Monet. Aí vai terminando nossas atividades, tá? Tchau, até a próxima aula. Beijo!